céu. Arrastada pelos atalhos do vício, por um egoísmo, um orgulho e uma vaidade desenfreados, mulher sem coração, conspirei contra o santo amor daquele que Deus e os homens me haviam dado por sustentáculo e por companheiro na vida. Ele buscou na morte um refúgio contra o desespero que lhe haviam causado o meu covarde abandono e a sua desonra. O Cristo perdoou a mulher adúltera e a Madalena arrependida. A mulher adúltera tinha amado, e Madalena se tinha arrependido. Mas, eu, miserável, vendi a preço de ouro um falso amor que jamais senti. Semeei o prazer a mãos cheias e não recolhi senão o desprezo. A miséria horrível e a fome cruel vieram por termo a uma vida que se me tinha tornado odiosa. E não me arrependi. Miserável e infame, muitas vezes empreguei, com fatal sucesso, infelizmente, minha infernal influência como espírito, impelindo ao vício pobres mulheres que via virtuosas e gozando a felicidade que eu havia esmagado com os pés. Perdoar-me-á Deus algum dia? Talvez, se o desprezo que ela vos inspira não vos impedir de orar pelo infeliz Estelle Riquier. Observação: tendo esse espírito se comunicado espontaneamente, sem ser chamado e sem ser conhecido de nenhum dos assistentes, foram-lhe dirigidas as seguintes perguntas. 1. Em que época morrestes? Resp. Há 50 anos. 2. Onde moráveis? Resp. Em Paris. 3. A que classe da sociedade pertencia vosso marido? Resp. A classe média. 4. Com que idade morrestes? Resp. 32 anos. 5. Que motivos vos levaram a comunicar-vos espontaneamente conosco? Resp. Permitiram-me para vossa instrução e para exemplo. 6. Tinhais recebido certa educação? Resp. Sim. 7. Esperamos que Deus vos levará em conta a franqueza da vossa confissão e do vosso arrependimento. Rogamos a Ele estender a sua misericórdia sobre vós, enviando espíritos bons para vos esclarecer sobre os meios de reparar o vosso passado. Resp. Oh. Obrigada. Obrigada. Que Deus vos ouça. Observação: várias pessoas nos informaram que consideraram um dever orar pelos espíritos sofredores que assinalamos e que reclamam assistência. Fazemos votos para que este pensamento caridoso se generalize entre os nossos leitores. Alguns receberam a visita espontânea de espíritos pelos quais se haviam interessado e que lhes vieram agradecer. Ano 3, março de 1860, número 3. Estudo sobre o espírito de pessoas vivas. O Dr. Vignal. O Dr. Vignal, membro titular da sociedade, tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde de R., foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. 1. A São Luís, podemos evocar o Dr. Vignal? Resp. Sem nenhum perigo, pois, para isso, ele está preparado. 2. Evocação. Resp. Eis-me aqui. Juro em nome de Deus, o que não faria se respondesse por outro. 3. Embora estejais vivo, julgais necessário que a evocação seja feita em nome de Deus? Resp. Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos. 4. Vede-nos tão claramente como quando em pessoa assistis às nossas sessões? Resp. Mais claramente. 5. Em que lugar estás aqui? Resp. Naturalmente no lugar onde minha ação é necessária, à direita e um pouco atrás do médium. 6. Para vir de Soili até aqui, tivestes consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorrestes? Resp. Não mais que o carro que me trouxe. 7. Poderíamos oferecer-vos uma cadeira? Resp. Sois muito bons, mas não estou tão fatigado quanto vós. 8. Como constatais vossa individualidade, aqui presente? Resp. Como os outros. Observação: ele faz alusão ao que já foi dito em caso semelhante, isto é,
que o espírito constata a sua individualidade por meio do perispírito que, para ele, é a representação do seu corpo. 9. Entretanto, seríamos gratos se vós mesmos nos desseis a explicação. Resp. O que me pedis é uma repetição. 10. Já que não quereis repetir o que foi dito, é porque pensais do mesmo modo. Resp. Mas isto está bem claro. 11. Assim, para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e ilimitado. Resp. É evidente. Sem comentários. 12. Podeis ver o vosso corpo adormecido? Resp. Não daqui. Viu ao deixá-lo, tive vontade de rir. 13. Como se estabelece a relação entre vosso corpo, que está em Soili, e vosso espírito, que se encontra aqui? Resp. Como já vos disse, por um cordão fluídico. 14. Quereis descrever, o melhor possível, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmo, abstração feita do vosso corpo. Resp. É bem fácil, vejo-me como em vigília, ou antes, a comparação é melhor, como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto o peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, como vos disse, não estou fatigado. 15. A luz se vos apresenta com a mesma coloração que no estado normal? Resp. Não. Ela é acrescida de uma luminosidade inacessível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim. O que é vermelho e assim por diante. Apenas os objetos que eu não via em vigília, em razão da obscuridade, são luminosos e perceptíveis para mim. Assim, a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. 16. Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Resp. Nenhuma coisa, nem outra. Não sei absolutamente o que ela pode experimentar, como modificações, para o espírito inteiramente desprendido. Mas, para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ver por toda parte, nem à distância. 17. Poderíeis prestar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos. Resp. De modo algum, isto me é expressamente proibido. 18. Era para ledes a pergunta que acabam de me trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Resp. Eu poderia, mas, repito, isto me é proibido. 19. Como tendes consciência da proibição que vos fizeram? Resp. Pela comunicação do pensamento do espírito que mo proíbe. 20. Pois bem. Eis a pergunta: podeis ver-vos num espelho? Resp. Não. Que vedes num espelho? O reflexo de um objeto material. Não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível um perispírito. 21. Assim, um espírito que se encontrasse nas condições de um agênere, por exemplo, poderia ver-se num espelho? Resp. Certamente. 22. Neste momento, poderias julgar da saúde ou da doença de uma pessoa com tanta segurança quanto farias em vosso estado normal? Resp. Com mais segurança. 23. Poderíeis dar uma consulta, se alguém vos pedisse? Resp. Poderia, mas não desejo fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi que não. 24. O estado em que agora vos encontrais é idêntico àquele em que estareis depois de morto? Resp. Não. Tereis certas percepções muito mais precisas, não esqueçais de que ainda me encontro ligado à matéria. 25. Vosso corpo poderia morrer enquanto estais aqui,
sem que o suspeitasseis. Resp. Não. Morremos assim todos os dias. 26. Isto se compreende quanto à morte natural, sempre precedida de alguns sintomas. Suponhamos, porém, que alguém vos fira e mate instantaneamente, como saberíeis? Resp. Eu estaria pronto para receber o golpe antes que o braço desferisse. 27. Que necessidade teria vosso espírito de retornar ao corpo, desde que nada mais haveria a fazer? Resp. É uma lei muito sábia, sem a qual, uma vez saído, muitas vezes poderíamos hesitar tão bem em voltar para ele, que seria um pretexto para suicidar-se. Hipocritamente. 28. Suponhamos que vosso espírito não estivesse aqui, mas em casa, passeando, enquanto o corpo dormisse. Deveríeis ver tudo quanto lá se passasse. Resp. Sim. 29. Neste caso, suponhamos que lá se praticasse uma ação má qualquer, por parte de um parente ou de um estranho. Vós o testemunharias? Resp. Sem dúvida, mas nem sempre livre para me opor. Entretanto, isso ocorre com mais frequência do que imaginais. 30. Qual a impressão que vos daria a visão dessa ação má? Ficaríeis tão afetado quanto se fosseis testemunha ocular? Resp. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, conforme as circunstâncias. 31. Experimentaríeis o desejo de vingança? Resp. Vingar-me, não. Impedi-la, sim. Observação. Resulta do que acaba de ser dito e, ademais, é a consequência do que já sabemos, que o espírito de uma pessoa que dorme sabe perfeitamente o que se passa à sua volta. Aquele que quisesse aproveitar-se do sono para cometer uma ação má em seu prejuízo, engana-se quando crê não ser visto. Nem mesmo deveria contar com o esquecimento que se segue ao despertar, porquanto algumas vezes a pessoa pode guardar uma intuição muito forte para inspirar desconfianças. Os sonhos de pressentimento não passam de uma lembrança mais precisa daquilo que se viu. E ainda uma das consequências morais do espiritismo, dando a convicção do fenômeno, pode ser um freio para muita gente. Eis um fato que vem em apoio dessa verdade. Certo dia alguém recebeu uma carta sem assinatura e muito descortês. Inutilmente tentou descobrir seu autor. É possível que durante a noite tenha sabido o que desejava saber, porque no dia seguinte, ao despertar, e sem que tivesse sonhado, seu pensamento se dirigiu a alguém de quem não havia suspeitado e, depois de uma verificação, certificou-se de que não se enganara. 32. Voltemos às vossas sensações e percepções. Por onde vedes? Resp. Por todo o meu ser. 33. Percebeis os sons? Por onde? Resp. É a mesma coisa, pois a percepção é transmitida ao espírito por seus órgãos imperfeitos. Para vós deve ser claro que ele sinta, quando livre, numerosas percepções que vos escapam. 34. Bate numa sineta, ouvis o som perfeitamente. Resp. Mais do que vós. 35. Se vos fizessem ouvir música desafinada, experimentaríeis uma sensação semelhante à que sentis em estado de vigília? Resp. Não disse que as sensações fossem análogas, há uma diferença. Mas há percepções muito mais completas. 36. Percebeis os odores? Resp. Sem dúvida, sempre da mesma maneira. Observação. Poderíamos dizer, conforme isso, que a matéria que envolve o espírito é uma espécie de abafador que amorteça a acuidade da percepção. Recebendo essa percepção sem intermediário, o espírito desprendido pode captar nuances que escapam àquele a quem chegam, passando por um meio mais tenso que o perispírito. Compreende-se, então, que os espíritos sofredores possam ter dores que, por não serem físicas, do nosso ponto de vista, não deixam de ser mais pungentes que as dores corporais, e que os espíritos felizes tenham prazeres dos quais as nossas sensações não nos podem dar uma ideia. 37.
Se estivesses diante de pratos apetitosos, sentiríeis vontade de comer? Resp. O desejo seria uma distração. 38. Suponhamos que neste momento, enquanto o vosso espírito está aqui, o corpo tenha fome. Que efeito a visão desses pratos produziria sobre vós? Resp. Isso me faria partir para satisfazer a uma necessidade irresistível. 39. Poderíeis fazer com que compreendêssemos o que se passa convosco quando deixais o corpo para vir aqui, ou quando nos deixais para retomar o corpo. Como percebeis? Resp. Isto seria muito difícil. Entro como saio, sem o perceber, ou, melhor dizendo, sem dar-me conta da maneira por que se opera o fenômeno. Contudo, não penseis que o espírito, ao entrar no corpo, esteja encerrado como num quarto. Ele irradia incessantemente para fora, de tal sorte que se pode dizer que frequentemente está mais fora do que dentro. Apenas a união é mais íntima e os laços mais apertados. 40. Vedes outros espíritos. Resp. Aqueles que querem que eu veja. 41. Como os vedes? Resp. Como a mim mesmo. 42. Vedes alguns à nossa volta. Resp. Em multidão. 43. Evocação de Charles do Ponte, espírito de Castelnaudary, atendo ao vosso apelo. 44. Ao mesmo, estais hoje mais tranquilo do que da última vez em que vos chamamos. Resp. Sim, progrido no bem. 45. Compreendeis agora que vossas penas não durarão sempre. Resp. Sim. 46. Entrevedes o fim dos sofrimentos. Resp. Não. Para minha punição, Deus não me permite ver o fim. 47. Ao Sr. Vignal, vedes o espírito que acaba de responder? Resp. Sim, ele não é agradável de ver. 48. Podeis descrevê-lo? Resp. Vejo como foi visto, com a diferença de não ter mais sangue nem punhal, revelando sua fisionomia mais tristeza do que a estupidez feroz que apresentou na primeira aparição. 49. Desperto, tendes conhecimento do retrato que foi feito deste espírito? Resp. Sim, além disso, estou informado. 50. Quando vedes um espírito, como sabeis se seu corpo está morto ou vivo? Resp. Pelo seu cordão fluídico. 51. Como julgais o moral deste? Resp. Seu moral deve ser bem triste, mas ele melhora. 52. A Charles do Ponte, ouvis o que se diz de vós. Isto vos deve encorajar a perseverar na via do progresso, em que entraste. Resp. Obrigado, é o que procuro fazer. 53. Vedes o espírito do médico com o qual conversamos? Resp. Sim. 54. Como vedes? Resp. Vejo-o com um envoltório menos transparente que o dos outros espíritos. 55. Como julgais que ele ainda esteja vivo? Resp. Os espíritos comuns não têm forma aparente, este tem a forma humana. Está envolvido por matéria semelhante a uma névoa, reproduzindo sua forma humana terrestre. O espírito dos mortos não tem mais esse envoltório, dele está desprendido. 56. Ao Sr. Vignal, se evocássemos um louco, como o reconheceríeis? Resp. Não o reconheceria se sua loucura fosse recente, porquanto nenhuma ação teria sobre o espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poderia ter exercido certa influência sobre ele, produzindo sinais que me serviriam para reconhecê-lo, como em vigília. 57. Poderias descrever-nos as causas da loucura? Resp. Nada mais é que uma alteração, uma perversão dos órgãos, que não mais recebem as impressões de maneira regular, transmitindo falsas sensações e, por isso mesmo, realizando atos diametralmente opostos à vontade do espírito. Observação: acontece muitas vezes que certas criaturas, cujo espírito é perfeitamente são,
Apresentam nos membros e em outras partes do corpo movimentos involuntários independentes de sua vontade, por exemplo, o que designamos sob o nome de tiques nervosos. Compreende-se que essa alteração, se em vez de ocorrer no braço ou nos músculos da face, se desse no cérebro, a emissão das ideias que sofreria. A impossibilidade de dirigir ou de dominar esta emissão constitui a loucura. 58. Depois da última resposta do Sr. Vignal, o médium que servia de intérprete a Charles Dupont escreveu espontaneamente: reconhecem-se esses espíritos, os dos loucos, por sua chegada entre nós, pois giram em todos os sentidos, sem tanto ter uma ideia firme, nem de Deus, nem das preces. Necessitam de tempo para se firmarem. Como ninguém tivesse pensado em chamar esse espírito, o Sr. Belial pergunta se não seria o do Dr. Calvieri, de Marsella, de quem outrora fui aluno. Sim, sou eu, morto há 1 ano e meio. Observação: o Sr. Belial reconhece a assinatura como sendo a do Dr. Calvieri. Mais tarde pôde-se compará-la com uma assinatura original e constatar a perfeita semelhança da escrita e da rubrica. 59. Ao Sr. Calvieri, a que devemos a honra de vossa visita inesperada. Resp. Não é a primeira vez que venho entre vós. Hoje achei uma ocasião favorável para me comunicar e aproveitei. 60. Vedes vosso confrade Dr. Vignal, que aqui se acha em espírito. Resp. Sim, eu vejo. 61. Como reconheceis que ele ainda está vivo? Resp. Por seu envoltório, menos transparente que o nosso. 62. Esta resposta concorda com as que Charles Dupont acaba de dar, e nos pareceram ultrapassar o alcance de sua inteligência. Fostes vós quem lhes terias ditado. Resp. Eu podia perfeitamente influenciá-lo, visto estar aqui. 63. Em que estado vos encontrais, como espírito? Resp. Ainda não reencarnei, embora sendo um espírito adiantado, estava longe de crer, na Terra, ao que chamais de espiritualismo. É preciso que faça a minha educação aqui, onde me acho. Mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo, sobreveio de repente. 64. Se quiserdes, iremos vos fazer uma pergunta preparada pelo Sr. Vignal, e pediremos a gentileza da resposta, cada um de seu lado, com auxílio de vossos intérpretes particulares. Como encarais agora a diferença entre o espírito dos animais e o do homem? Resp. Não me é muito mais fácil dizê-lo que no estado de vigília. Conforme meu pensamento atual, o espírito animal dorme, está entorpecido moralmente, ao passo que no homem desperta inicialmente de forma muito penosa. Resposta do Sr. Calvieri: o espírito do homem é chamado a um maior aperfeiçoamento que o dos animais. A diferença é sensível, uma vez que, nestes últimos, não existe senão em estado de instinto. Mais tarde o instinto pode aperfeiçoar-se. 65. Ele pode aperfeiçoar-se a ponto de tornar-se um espírito humano. Resp. Pode, mas após ter passado por muitas existências animais, quer em nosso planeta, quer em outros. 66. Teríeis a gentileza de ditar-nos, um e outro, cada um por sua vez, uma pequena locução espontânea, sobre assunto de vossa escolha. Senhorita Endermule. Surda-muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna. Sessão de 10 de fevereiro de 1860. 1. A São Luís, podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Endermule. Resp. Podeis. 2. Evocação. Resp. Eis-me aqui, e o afirmo em nome de Deus. 3. A São Luís, podereis dizer-nos se o espírito que responde é realmente o da senhorita Endermule. Resp. Posso afirmar e vos afirmo. Estais mais adiantados e credes que, se fosse um ou outro que respondesse em seu lugar, isto seria embaraçoso. A afirmação vos prova que ele está aqui.
Compete a vós garantir uma boa comunicação, pela natureza e o móvel de vossas perguntas. 3. Sabeis exatamente onde estáis neste momento? Resp. Perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída sobre isso? 4. Como podeis responder aqui, se vosso corpo está na Suíça? Resp. Porque não é meu corpo que responde. Aliás, como bem o sabeis, ele é absolutamente incapaz de o fazer. 5. Que faz vosso corpo neste momento? Resp. Cochila. 6. Está com saúde? Resp. Excelente. Observação: o irmão da senhorita Endermule, que se achava presente, confirma que realmente ela goza de boa saúde. 7. Quanto tempo levastes para vir da Suíça até aqui? Resp. Um tempo inapreciável para vós. 8. Vistes o caminho que percorrestes? Resp. Não. 9. Estais surpresa de vos achar nesta reunião? Resp. Minha primeira resposta vos prova que não. 10. Que aconteceria se vosso corpo despertasse, enquanto nos falais aqui? Resp. Eu lá estaria. 11. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito, aqui presente, e o corpo, que se encontra na Suíça? Resp. Sim, não for assim, quem me advertiria de que devo voltar a ele? 12. Vede-nos bem distintamente? Resp. Sim, perfeitamente. 13. Compreendeis que possais ver-nos, mas que não vos vejamos? Resp. Mas, sem dúvida. 14. Ouvis o ruído que faço neste momento, batendo? Resp. A que não sou surda. 15. Como percebeis, visto que, por comparação, não tendes a lembrança do ruído em estado de vigília? Resp. Eu não nasci ontem. Observação: a lembrança da sensação do ruído lhe vem das existências em que ela não era surda. Esta resposta é perfeitamente lógica. 16. Escutaríeis música com prazer? Resp. Com tanto mais prazer quanto há muito tempo isto não me acontece. Cantai alguma coisa para mim. 17. Lamentamos não poder fazê-lo agora, e que aqui não haja um instrumento para vos proporcionar este prazer. Mas nos parece que vosso espírito, desprendendo-se todos os dias durante o sono, deve transportar-se a lugares onde podeis ouvir música. Resp. Isso me acontece muito raramente. 18. Como podeis responder-nos em francês, já que sois alemã e não conheceis a nossa língua? Resp. O pensamento não tem língua, eu o comunico ao guia do médium, que o traduz na língua que lhe é familiar. 19. Qual é esse guia de que falais? Resp. Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis comunicações de espíritos estrangeiros, e é desse modo que os espíritos falam todas as línguas. Observação: desta maneira, muitas vezes as respostas não nos chegariam senão de terceira mão. O espírito interrogado transmite o pensamento ao espírito familiar, este é o médium e o médium o traduz, seja pela escrita, seja pela palavra. Ora, podendo o médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isto explica como, em muitas outras circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Assim, no começo, São Luís disse que a presença do espírito evocado nem sempre é suficiente para assegurar a integridade das respostas. Cabe a nós apreciá-las e julgar se são lógicas e se estão em relação com a natureza do espírito. Aliás, segundo a senhorita Endermule, esta tríplice fiera não ocorreria senão com os espíritos estrangeiros. 20. Qual a causa da enfermidade que vos afetou? Resp. Uma causa voluntária. 21. Por que singularidade todos os vossos irmãos e irmãs, em número de 6, foram acometidos pela mesma enfermidade? Resp. Pelas mesmas causas que eu. 22. Assim, foi voluntariamente que todos escolhestes esta prova,
Pensamos que esta reunião na mesma família deve ter ocorrido como uma prova para os pais. É uma boa razão? Resp. Ela se aproxima da verdade. 23. Vedes aqui vosso irmão. Resp. Que pergunta. 24. Estais contente de vê-lo? Resp. Mesma resposta. Observação. Sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem é tão lenta para elas que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios, os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios geralmente são faladores e prolixos. Como os homens a quem falta base, falam para nada dizer, as palavras substituem os pensamentos e eles julgam impor-se pelas frases redundantes de um estilo pedante. 25. Gostaríeis de dizer-lhe alguma coisa? Resp. Peço-lhe que receba a expressão dos meus sinceros agradecimentos, pelo bom pensamento que teve de chamar-me aqui, onde felizmente me acho em contato com espíritos bons, embora veja alguns que não valem muito. Ganhei instrução e não esquecerei o que lhe devo. Ano 3, abril de 1860, número 4. Variedades. O fabricante de São Petersburgo. O seguinte fato de manifestação espontânea foi transmitido ao nosso colega, Sr. Kratsov, de São Petersburgo, por seu compatriota, o barão Gabriel Cherkasov, que reside em Kamis, Var, e garante a sua autenticidade. Aliás, parece que o fato é muito conhecido e fez sensação na época em que ocorreu. No começo do século havia em São Petersburgo um rico artesão, que empregava grande número de operários em suas oficinas. Seu nome me escapa, mas creio que era inglês. Homem probo, humano e comportado, não só desfrutava boa renda de seus produtos, mas, muito mais ainda, do bem-estar físico e moral de seus operários que, consequentemente, ofereciam um exemplo de boa conduta e de uma concórdia quase fraternal. Conforme um costume observado na Rússia até hoje, o patrão custeava o alojamento e a alimentação, ocupando os operários os andares superiores e as águas furtadas da mesma casa que ele. Certa manhã, ao despertar, vários operários não encontraram suas roupas, que haviam posto de lado ao se deitarem. Não se podia pensar em roubo. Conjeturaram inutilmente e suspeitaram que os mais maliciosos tinham querido pregar uma peça em seus camaradas. Enfim, graças às buscas realizadas, encontraram todos os objetos desaparecidos, no celeiro, nas chaminés e até nos telhados. O patrão fez advertências gerais, já que ninguém se confessava culpado, ao contrário, todos protestavam inocência. Passado algum tempo, o mesmo fato se repetiu, novas advertências, novos protestos. Pouco a pouco o fenômeno começou a se repetir todas as noites e o patrão inquietou-se bastante, porque além do seu trabalho ser muito prejudicado, via-se ameaçado pela debandada de todos os operários, que temiam permanecer numa casa onde se passavam, segundo eles, coisas sobrenaturais. Seguindo o conselho do patrão, foi organizado um serviço noturno, escolhido pelos próprios operários, para surpreender o culpado. Mas nada conseguiram, ao contrário, as coisas pioravam cada vez mais. Para alcançar seus quartos, os operários deviam subir escadas que não estavam iluminadas. Ora, aconteceu a vários deles receber pancadas e bofetões e, quando procuravam defender-se, não batiam senão no vazio, enquanto a violência dos golpes os fazia supor que tratavam com um ser sólido. Desta vez o patrão os aconselhou a se dividirem em dois grupos, um deveria ficar na parte superior da escada, e o outro embaixo. Desta maneira o brincalhão de mau gosto não poderia escapar e receber o corretivo que merecia. Mas a previdência do patrão falhou novamente. Os dois grupos apanharam bastante e cada um acusava o outro. As recriminações tornaram-se atrozes e a desinteligência entre os operários chegou ao cúmulo, de modo que o pobre patrão já pensava em fechar as oficinas ou mudar-se. Uma noite estava sentado,
triste e pensativo, cercado pela família. Todos estavam abatidos quando, de repente, ouviu-se um grande ruído no aposento ao lado, que lhe servia de gabinete de trabalho. Levantou-se precipitadamente e foi procurar a causa do barulho. Ao abrir a porta, a primeira coisa que viu foi sua escrivaninha aberta e um castiçal aceso. Ora, há poucos instantes ele havia fechado a escrivaninha e apagado a luz. Ao aproximar-se, distinguiu sobre a mesa um tinteiro de vidro e uma pena que não lhe pertenciam, além de uma folha de papel sobre a qual estavam escritas estas palavras, que não tinham tido tempo de secar: manda demolir a parede em tal lugar, era acima da escada, aí encontrarás ossadas humanas, que mandarás sepultar em terra santa. O patrão tomou o papel e correu informar a polícia. No dia seguinte começaram a procurar de onde provinham o tinteiro e a pena. Mostrando-os aos moradores da mesma casa, chegaram até um negociante de gêneros alimentícios que tinha sua quitanda no resto do chão e que reconheceu um e outra como seus. Interrogados sobre a pessoa a quem os havia dado, respondeu: ontem à noite, já tendo fechado a porta da loja, ouvi uma leve batida no postigo da janela. Abri e um homem, cujos traços não me foi possível distinguir, disse-me: peço-te que me des um tinteiro e uma pena, eu te pagarei. Tendo-lhe passado os dois objetos, ele me atirou uma grande moeda de cobre, que ouvi cair no assoalho, mas não pude encontrar. Demoliram a parede no lugar indicado e aí encontraram ossadas humanas, que foram enterradas, voltando tudo ao normal. Jamais se soube a quem pertenciam aqueles ossos. Fatos desta natureza devem ter ocorrido em todas as épocas e vê-se que não são provocados absolutamente pelos conhecimentos espíritas. Compreende-se que, em séculos recuados, ou entre povos ignorantes, tenham dado lugar a todo tipo de conjecturas supersticiosas. Aparição tangível. No dia 14 de janeiro último, o Sr. Leconte, cultivador na comuna de Brix, distrito de Vanoguines, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus antigos camaradas, com o qual havia trabalhado no porto de Cherbourg, e cuja morte remonta a 2 anos e meio. A aparição tinha por fim pedir a Leconte que mandasse rezar uma missa. No dia 15 houve recorrência da aparição. Menos espantado, Leconte efetivamente reconheceu o antigo camarada, mas, ainda perturbado, não soube o que responder. O mesmo aconteceu em 17 e 18 de janeiro. Somente no dia 19 Leconte disse-lhe: já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada? Assistirás a ela? Desejo, respondeu o espírito, que a missa seja realizada na capela de São Salvador, dentro de 8 dias. Lá estarei. E acrescentou: há muito tempo que eu não te vi e a distância era longa para vir-te procurar. Dito isto, retirou-se, apertando-lhe a mão. O Sr. Leconte cumpriu sua promessa. Em 27 de janeiro a missa foi rezada em São Salvador, e ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, perto do sacerdote oficiante. Além dele, ninguém percebeu a aparição, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o teriam visto. Desde aquele dia o Sr. Leconte não foi mais visitado e retomou sua habitual tranquilidade. Observação: conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por uma pessoa digna de fé, não se trata de uma simples visão, mas de uma aparição tangível, pois o defunto, amigo do Sr. Leconte, lhe havia apertado a mão. Os incrédulos dirão que foi uma alucinação, mas, até o momento, ainda esperamos de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que designam por esse nome, porquanto, simplesmente negá-los não nos parece a melhor solução. Ditados espontâneos. O anjo das crianças. Sociedade, médium, Senhora de Boer. Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão! E que felicidade proporciona à alma!
Perguntai se me refiro à guarda das crianças. Mas não tem suas mães, anjos bons prepostos a essa guarda. E porque ainda é necessário um espírito para delas se ocupar. Então não pensais nas que não têm mais essa boa mãe. Infelizmente não as há, e muitas. E não terá a própria mãe necessidade de ajuda algumas vezes. Quem a desperta em meio ao seu primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la, quando o mal é grave? Nós, sempre nós, que desviamos a criança à travessa do precipício para onde corre, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar-se aos seus cabelos louros. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhes inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo das piores, poderia nos irritar. Há sempre um instante em que seu coraçãozinho nos fica aberto. Alguns de vós se espantarão desta missão. Mas não dizeis frequentemente, há um Deus para as crianças. Sobretudo para as crianças pobres. Não, não há um Deus, mas anjos, amigos. E como poderíeis explicar de outro modo essas salvações miraculosas? Existem ainda muitos outros poderes, cuja existência nem mesmo suspeitais. Há o espírito das flores, dos perfumes, há milhares, cujas missões, mais ou menos elevadas, vos pareceriam deliciosas e invejáveis, após vossa dura vida de provas. Eu os exortarei a virem ao vosso meio. Neste momento sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Casada jovem, com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de os ter de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda a guarda das crianças. Doce e santa missão. Eu repito, cuja influência as mães aqui presentes não poderiam negar. A Deus, vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora, e é preciso que visite todos esses olhinhos fechados. Ficar sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas uma verdade. Conselhos. Sociedade, 25 de novembro de 1859. Médium, Sr. Rose. Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira, extinta, os instrumentos de tortura, destruídos, a arma terrível do ridículo, tão poderosa contra a mentira, atenuar-se ante a verdade. Seus inimigos mais temíveis foram encerrados num círculo intransponível. Com efeito, negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação, que é a base de todas as religiões, atribuí-las ao demônio, pretender que o espírito do mal venha confirmar e desenvolver o Evangelho, exortar-vos ao bem e à prática de todas as virtudes, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Restam os espíritos maus. Jamais uma árvore boa produzirá maus frutos, jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Nada de melhor tendes a fazer senão responder-lhes o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando formularam contra ele as mesmas acusações, e, como ele, rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. Outra, ditada ao Sr. Rose, lida na sociedade. A França conduz o estandarte do progresso e deve guiar as outras nações, assim o provam os acontecimentos passados e contemporâneos. Fostes escolhidos para serdes o espelho que deve receber e refletir a luz divina, que deve iluminar a terra, até então mergulhada nas trevas da ignorância e da mentira. Mas se não estiverdes animados pelo amor do próximo e por um desinteresse sem limites, se o desejo de conhecer e propagar a verdade, cujas vias deveis abrir à posteridade, não for o único móvel a guiar os vossos trabalhos, se o mais leve pensamento íntimo de orgulho, egoísmo e interesse material achar lugar em vossos corações, não nos serviremos de vós senão como artífice, que provisoriamente emprega uma ferramenta defeituosa,
Viremos a vós até que tenhamos encontrado ou provocado um centro mais rico do que vós em virtudes, mais simpático à falange de espíritos que Deus enviou para revelar a verdade aos homens de boa vontade. Pensai nisto seriamente, descei aos vossos corações, sondai-lhes os mais íntimos refolhos e expulsai com energia as más paixões que nos afastam. A não ser assim retirai-vos, antes de comprometerdes os trabalhos de vossos irmãos pela vossa presença, ou a dos espíritos que traríeis convosco. O espírito de verdade. A ostentação. Sociedade, 16 de dezembro de 1860, Médium, Senhorita Waite. Numa bela tarde de primavera, um homem rico e generoso estava sentado em seu salão, sorvia, feliz, o perfume das flores de seu jardim. Enumerava, complacente, todas as boas obras que tinha praticado durante o ano. A essa lembrança não pôde deixar de lançar um olhar quase desprezível sobre a casa de um de seus vizinhos, que não pudera dar senão uma módica moeda para a construção da igreja paroquial. De minha parte, disse ele, dei mais de 1000 escudos para essa obra pia. Deitei negligentemente uma cédula de 500 francos na bolsa que me estendia aquela jovem duquesa, em favor dos pobres. Dei muito para as festas de beneficência, para toda sorte de loterias e creio que Deus me será grato por tanto bem que fiz. Ah! Ia esquecendo uma pequena esmola, que dei há pouco tempo a uma infeliz viúva, responsável por numerosa família e que ainda cria um órfão. Mas o que lhe dei é tão pouco que, por certo, não será por isso que o céu se me abrirá. Tu te enganas, respondeu de repente uma voz que lhe fez voltar a cabeça. É a única que Deus aceita, e eis a prova. No mesmo instante uma mão apagou o papel em que ele havia escrito todas as suas boas obras, deixando apenas a última. Ela o levou ao céu. Não é, pois, a esmola dada com ostentação que é a melhor, mas a que é dada com toda a humildade do coração. Joinville, Amide Lois. Ano 3, maio de 1860, número 5. História do espírito familiar do Senhor de Corace. Devemos a gentileza de um de nossos assinantes a interessante notícia que se segue, tirada das crônicas de Froissart, provando que os espíritos não são uma descoberta moderna. Pedimos permissão aos nossos leitores para relatá-la no estilo da época, século XIV. Ela perderia sua originalidade, caso fosse traduzida para a linguagem moderna. A Batalha de Juberot é célebre nas crônicas antigas. Ocorreu durante a guerra que João, rei de Castela, e Diniz, rei de Portugal, travaram para sustentar suas respectivas pretensões sobre o último reino. Os castelhanos e os bearneses foram reduzidos a pedaços. O fato que Froissart relata nessa ocasião é dos mais singulares. Lê-se no capítulo 16 do livro 3 de sua crônica que, no dia seguinte à batalha, o conde de Foix foi informado quanto ao seu resultado, o que a distância dos lugares tornava inconcebível naquela época. É um escudeiro do conde Foix que narra Froissart o fato em questão. Todo dia de domingo, e o dia de segunda-feira e o de terça-feira seguinte, estando o conde de Foix em seu castelo, em Hortais, apresentava o semblante tão fechado e tão duro que dele não se arrancava uma única palavra. Durante esses 3 dias não quis sair de seu quarto, nem falar ao cavaleiro, nem ao escudeiro, por mais próximo que estivessem, a menos que os chamasse. E ainda aconteceu que ordenou se afastassem aqueles com os quais não desejava trocar uma só palavra naqueles 3 dias. Quando chegou terça-feira à noite, ele chamou seu irmão, Arnaut Guillaume, e lhe disse baixinho: nossa gente enfrentou dificuldades que me enfureceram, pois, como lhes dissera ao partirem, acabaram sendo assaltados em viagem. Arnaut Guillaume, que é um homem muito prudente e um cavalheiro audacioso, conhecendo a maneira e a condição de seu irmão, calou-se, e o conde, que desejava experimentar sua coragem, por haver durante muito tempo suportado seu aborrecimento, tomou ainda a palavra e falou mais alto do que o fizera da primeira vez, dizendo: por Deus,
Senhor Arnaut, é assim como vos digo e logo teremos notícias, mas nunca o país de Berne perdeu tanto, desde 100 anos até hoje, como perdeu desta vez em Portugal. Vários cavaleiros e escudeiros que estavam presentes e que viram e compreenderam o conde, não ousaram falar. E então, 10 dias mais tarde, soube-se a verdade por parte daqueles que lá haviam estado por dever de ofício, os quais lhe contaram primeiramente, fazendo em seguida a todos quantos quisessem ouvir, todas as coisas, na forma e maneira por que se deram em Juberote. Isto renovou o pesar do conde e da gente de seu país, que lá haviam perdido seus irmãos, seus pais, seus filhos e seus amigos. Santa Maria, disse eu ao escudeiro que me narrava a história, como pôde o conde de Foix saber, sem presumir, da noite para o dia? Por minha fé, disse ele o sente bem, como demonstrou. Então é adivinho, disse eu, ou tem mensageiros que cavalgam tão rápido quanto o vento, ou deve se tratar de alguma artimanha. O escudeiro começou a rir e disse, é preciso que ele o saiba por alguma espécie de necromancia. A bem da verdade, nada sabemos, nesta terra, como ele a usa, a não ser por suposição. Então, disse eu ao escudeiro, tende a bondade de me dizer e declarar a imaginação que pensais, e eu vos serei grato. E se é uma coisa para calar, calarei, jamais abrirei minha boca, haja o que houver no mundo. Peço-vos, disse o escudeiro, pois não gostaria que soubessem que eu tivera dito. Então me levou para um ângulo do castelo de Otais e depois começou a fazer o seu relato, dizendo, há cerca de 20 anos, reinava neste país um barão que se chamava Raimon, senhor de Corace. Como sabeis, Corace é uma cidade a 7 léguas desta cidade de Otais. Ao tempo em que vos falo o senhor de Corace tinha um pleito em Avignon, perante o Papa, sobre os dízimos da igreja, em sua cidade, contra um padre da Catalunha, muito abastado e que reclamava direitos sobre esses dízimos de Corace, que bem valiam uma renda anual de 100 florins, e o direito que lhe tinha mostrava e provava, por sentença definitiva, o Papa Urbano V, em consistório geral, condenou o cavaleiro e julgou a favor do padre. Da última sentença do Papa levou carta e cavalgou tantos dias que chegou a Berne e mostrou suas bulas e suas cartas e entrou na posse desse dízimo. O senhor de Corace adiantou-se e disse ao padre, Mestre Pedro, ou Mestre Martim, tal era o seu nome, pensais que por vossas cartas eu devo perder minha herança. Não vos considero tão atrevido a ponto de a tomar, nem que leveis as coisas que são minhas. Porquanto se o fizerdes arriscais vossa vida. Mas ide a outra parte impetrar benefícios, porque de minha herança nada obtereis, e, de uma vez por todas, eu vos-la proíbo. O padre desconfiou do cavaleiro, que era cruel, e não ousou insistir. Avisou que retornaria a Avignon, como de fato fez. Mas quando devia partir, veio à presença do cavaleiro e senhor de Corace e lhe disse, pela força, e não pelo direito, vós me tirais os direitos de minha igreja, com que, em consciência, praticais grande erro. Não sou tão forte neste país como vós o sois, mas sabei que o mais cedo que eu puder, eu vos enviarei um campeão que temereis mais do que a mim. O senhor de Corace, não levando em consideração essas ameaças, disse-lhe, vai a Deus, vai, faze o que puderes, eu não temo. Morto ou vivo, já por tuas palavras não perderei minha herança. Assim se foi o padre e voltou, não sei para onde, para Catalunha ou para Avignon, e não esqueceu o que havia dito ao partir o senhor de Corace, porque, quando o cavaleiro menos pensava, cerca de 3 meses depois, em seu castelo, enquanto dormia em seu leito, ao lado de sua mulher, surgiram mensageiros invisíveis que começaram a revolver tudo quanto encontravam no castelo, parecendo que queriam tudo arrasar, desferindo golpes tão grandes no quarto do senhor que a dama, que lá estava, ficou completamente apavorada. O cavaleiro ouvia tudo isso muito bem, mas não emitiu uma só palavra, por não querer demonstrar falta de coragem. Assim,
foi bastante astucioso para enfrentar todas as aventuras. Essas confusões e desordens em vários locais do castelo duraram muito tempo, cessando depois. Na manhã seguinte todos os hóspedes se reuniram e vieram ao Senhor, à hora em que ele se levantou, e lhe perguntaram: Senhor, não ouvistes o que ouvimos esta noite? O Senhor de Corace disse que não. Que coisas ouvistes? Então lhe falaram sobre a tempestade que se abateu no castelo, derrubando e quebrando toda a louça da cozinha. Ele se pôs a rir e disse que eles haviam sonhado e que fora apenas o vento. Em nome de Deus, disse a senhora, eu também ouvi. Quando, em seguida, veio outra noite, ainda voltaram aquelas tempestades, provocando maior barulho que antes e dando golpes tão grandes nas portas e nas janelas do quarto do cavaleiro que parecia que tudo ia romper-se. O cavaleiro saiu do leito e não pôde nem quis obter o que desejava. Quem é que bate assim a esta hora à porta do meu quarto? Logo lhe responderam, sou eu. O cavaleiro perguntou-lhe, quem te envia? Envia meu padre da Catalunha, a quem fazes grande mal, porque lhe tiras os direitos de seus benefícios. Não te deixarei em paz enquanto não lhe prestares boa conta e ele não ficar contente. O cavaleiro perguntou, como te chamas, tu que és tão bom mensageiro? Chamou-me Orton. Orton, disse o cavaleiro, o serviço de um padre nada te vale. Ele te dará e te fará muito sofrimento. Se queres crer-me, peço-te, deixa-me em paz e serve-me, e eu te serei muito grato. Orton julgou por bem responder, porque logo se aproximou do cavaleiro e lhe disse, quereis? Sim, disse o cavaleiro, mas que não faças mal a ninguém nesta casa. A ninguém, disse Orton, não tenho nenhum poder a não ser te despertar e te impedir de dormir, a ti ou aos outros. Faz o que te digo, disse o cavaleiro, e entraremos em acordo. Deixa esse padre malvado, que nada possui de bom em si, exceto o que pena por ti, assim, serve-me. Já que o queres, disse Orton, eu o quero. Assim esse Orton se ligou de tal modo ao senhor de Corace, que muitas vezes vinha vê-lo à noite, e quando o encontrava dormindo puxava o travesseiro ou dava pancadas nas portas e nas janelas do quarto, despertando o cavaleiro, que lhe dizia, Orton, deixa-me dormir. Não o farei, dizia Orton, sem que antes te dê notícias. A esposa do cavaleiro, então, teve tão grande medo que seus cabelos se eriçaram, levando-o a esconder-se sob as cobertas. Então, perguntava o cavaleiro, que novidades me trazes? Respondeu Orton, venho da Inglaterra, ou da Hungria ou de outro lugar. Saí ontem e aconteceram tais coisas. Assim, soube o senhor de Corace, através de Orton, tudo quanto se passava pelo mundo. Manteve esse mensageiro durante 5 anos e não podia calar-se nem fazer-se descobrir ao conde de Foix, pela maneira por que vos direi. No primeiro ano o senhor de Corace veio diversas vezes ao conde de Foix, em Hortais, e lhe dizia, Senhor, tal coisa aconteceu na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em outro país, e o conde de Foix, após verificar que tudo era verdade, ficava maravilhado de como vinha a saber tais coisas. E tanto insistiu uma vez que o senhor de Corace terminou por dizer-lhe como e por quem lhe vinham tais notícias. Quando o conde de Foix soube a verdade ficou muito contente e lhe disse, Senhor de Corace, procurai ser-lhe agradável, eu bem que gostaria de ter um tal mensageiro. Isso não vos custa nada e por esse meio ficareis sabendo realmente o que acontece no mundo. O cavaleiro respondeu, Senhor, eu o farei. Assim, o senhor de Corace foi servido por Orton durante muito tempo. Não sei se Orton tinha mais de um senhor, mas todas as semanas, 2 ou 3 vezes, vinha a visitar o senhor de Corace, dando-lhe notícias do que acontecia nos países onde tinha conversado, e este as escrevia ao conde de Foix, o qual tinha grande alegria. Uma vez estava o senhor de Corace com o conde de Foix e conversavam sobre isto, de modo que o conde lhe perguntou, Senhor de Corace, nunca vistes o vosso mensageiro?
Palavra de honra, nunca, nenhuma só vez. E maravilhoso, disse o conde, se ele me fosse tão ligado quanto a vós, eu lhe teria pedido que o demonstrasse a mim, e peço que vos deis ao trabalho de dizer-me qual a sua forma e a sua maneira. Dissestes que ele fala tão bem o Gascão como eu e vós. Juro, disse o senhor de Corace, é verdade.